E empreendedor, empresário, político, uma vida linda, fabulosa, maravilhosa, abençoada. Vou entrar no assunto do livro. O que te levou a ir pra droga? Tá no ar o Marquetando da Superação. É isso mesmo, o programa do empreendedor, da empresária, do empresário, hoje traz uma história assim para encher teu coração de alegria e de esperança. Claro que eu trouxe um empreendedor, mas ele tem uma história muito especial para contar para mim, para você, pra gente. E eu tô feliz, Vitão. Seu Vitor Júlio, eu tô feliz porque o cenário que você viu tem até tapete agora. Não tinha tapete, tem tapete e eu tô feliz pelo convidado e pelo cenário. Rafão, estamos ficando importante, tão importante que conseguimos trazer o homem aqui depois de muitas tentativas aí da nossa equipe. O homem veio, tá aqui. E, para começar a apresentar ele, o diretor do Grupo Foco, um conglomerado de diversas empresas sólidas no Alto Tietê. Nosso convidado que é também anfitrião de diversos eventos em São Paulo. Lá na juventude foi até vereador e venceu as drogas para conquistar o mundo. Atualmente está à frente do projeto de sua vida, o livro Instituto Provas de Amor. Seja muito bem-vindo, Félix Romanos. Obrigado pela oportunidade, meu irmão. Um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a toda a equipe da TV pela oportunidade. Pode bater um papo com você? Ô, Rafa. Tô feliz pra caramba. Como o Vitor disse, a gente já tentou, você que tá em casa, a gente já tentou trazer esse homem algumas vezes. Não conseguiu por causa da agenda dele. Que o homem é compromissado. A gente é correria, né, Rafa? Correria, a gente que empreende acaba assumindo atribuições e aí vê oportunidade numa outra situação e quer entregar resultado naquilo também. Né? Você vai formando equipe para essas entregas, você vai se comprometendo, mas a gente faz com alegria, com prazer. Cara. Tudo que você faz com alegria, com prazer. Esse homem é um dos homens mais motivados que eu já vi na vida. Se você tá meio tristinho aí e tudo mais, não sei se você já vem de palestra já, motivação, que você chega numa energia. Mas nem sempre foi assim, né? Não, Rafa, não. Nem sempre foi assim. Você tem muitas empresas, um grupo sólido de empresas na área da comunicação, em outras áreas também. Mas como o Vitor falou, você tem um projeto da sua vida agora, que é o Provas de Amor. Eu vou pegar aqui, mostrar para vocês que estão em casa, é o livro Provas de Amor. E eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto que está virando um instituto. E depois a gente vai falar um pouquinho da sua história e dessa superação. O que é o Provas de Amor? O livro Provas de Amor, ele nasce na pandemia, naquele período onde a gente estava recluso dentro de casa. A maior parte das operações do grupo estavam parados. A gente trabalha com eventos, trabalha com buffet, trabalha com locação de espaço aqui no Porto Boulevard, trabalhava à época com distribuição de jornal diário, impresso. Essas atividades tiveram que ficar estancadas, paradas, mas tinham outras atividades da empresa que estavam operando, prestando serviço para outras grandes empresas. E as coisas, graças a Deus, do ponto de vista de resultado financeiro, elas estavam crescendo, aquelas atividades que poderiam ser operadas. Mas, cara, eu estava sentindo um vazio enorme e por um período curto, quase uma semana, eu estava na iminência de entrar em depressão. Eu não queria sair do meu quarto para nada. Eu trocava a camiseta que eu estava vestindo para falar com a minha mãe no WhatsApp em vídeo. Na pandemia, quando nós estávamos todo mundo, cada um na sua casa, para não levar essa preocupação para ela. Mas eu não queria falar com ninguém, não saía do meu quarto, cara, para nada. E aí eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, porque as coisas estavam indo bem. A gente fica preocupado com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas, cara, estava caminhando, né? Quantas pessoas desesperadas que não tinha, né, condições, porque muita gente trabalha hoje para pôr a comida amanhã dentro de casa. É o famoso vender o almoço para comprar janta. Você entende? Cara, eu só tinha motivo para agradecer, eu não estava entendendo o que estava acontecendo aquilo e ainda sou privilegiado de morar em condomínio. Meus filhos estavam andando de bicicleta na rua, eles não estavam dentro de um apartamento pequeno, fechado. Cara, eles estavam, sabe, era só bênção, motivo de gratidão.
E aí eu falei, não pode ser, tem que ter alguma coisa nisso, tem que ter um sentido maior. Eu entrei numa campanha de jejum e oração e numa madrugada, cara, eu acordo do nada e eu nesse propósito firme de jejum e oração, eu olho no relógio 3h33 da madrugada. Eu, naquele mesmo momento, fiz associação a Jesus Cristo, aí comecei em oração e veio na minha cabeça, eu preciso entrar na dependência química, eu preciso fazer alguma entrega nesse contexto da dependência química, e isso me trouxe uma alegria enorme. E aí, buscando referências, fazendo contatos com players da área, um deles falou para mim, escreve um livro, e aí nasce o projeto. Você nunca pensou em escrever um livro? Não, Rafa, nunca tinha pensado nisso. Para você que está em casa, está assistindo, como a gente já falou no começo, o Félix é um grande empresário e um grande empreendedor e tem isso na veia. O Vitor também passou para a gente que você já também caminhou no cenário político, foi vereador, né, em 96 a campanha, o mandato de 97 a 2000. De 97 a 2000. E empreendedor, empresário, político, uma vida linda, fabulosa, maravilhosa, abençoada. Vou entrar no assunto do livro. O que te levou a ir pra droga? O Rafa, é terrível, cara, do ponto de vista da fuga, do ponto de vista quando desenvolve a compulsão, da dependência química em si e de tudo que ela causa para a pessoa, para o dependente e para a família e todo o entorno, e sociedade também. Mas o meu início foi como acontece com quase todo mundo, a experimentação. Ela se deu entre amigos, entre pessoas que eu cresci convivendo e convivo com eles até hoje, não eram usuários contínuos. Era recreativo? Não sei se existe. É recreativo, mas talvez nem isso, porque foi a experimentação de um grupo como um todo. Tinha um que usava de forma recreativa. À época, aí nós estávamos num churrasco, 20 amigos lá, todo mundo... amigos de infância que crescemos juntos, todos experimentaram, inclusive eu. Só que aí eu entro num processo, né, de desenvolvimento da minha compulsão, onde todos eles pararam. Né? O problema está na compulsão e não na droga? A droga em si, primeiro vamos levantar um aspecto que é importante esclarecer. O que é a droga? A droga é tudo aquela substância que altera o teu estado normal de consciência. Essa é a definição da droga. Nós vamos perceber que o problema não é a droga. O problema não está na droga. Está onde? O problema existem questões que são estruturais, né, que condicionam a sociedade ao desenvolvimento de fuga e de maneira compulsiva à droga. Por que você acha que o Brasil é o segundo país do planeta com maior índice de usuários de droga? Estou perdendo só para os Estados Unidos. Eu vou fazer um chute aqui, que a desigualdade social ela colabora para isso? A desigualdade social, sem dúvida, a falta de oportunidade, a exclusão social, a desigualdade social. Mas né? O que faz você é um ser iluminado e que não passou por esse problema de desigualdade social? Graças a Deus, a gente não nasce em berço de ouro, mas vem numa situação boa. Nesse caso, Rafa, eu estou falando da incidência da droga Sim. no Brasil. Então, você falou, a droga não é o problema? Na verdade... Esse é um debate que tem que ser levantado. É uma pergunta muito inteligente, cara, porque é muito raso a pessoa falar a droga é o problema. Sabe? Apontar o dedo pra fora e falar o problema tá lá. Porque se tirar só a droga vai acontecer uma outra coisa. Cara, com outra substância. Você entende? É a fuga. Tem a questão estrutural e tem a questão também pessoal, tem a questão emocional. E o livro Provas de Amor, ele traz 14 histórias. São pessoas diferentes, são histórias de vencedores. Eu buscava, o meu critério de escolha eram pessoas que são players na área que atuam. Você entende? Então, eu escrever uma autobiografia por vaidade ou, cara, para minha mãe ler, sabe? O propósito, quando nasce,
era para impactar as famílias. A primeira coisa que eu decidi na hora que veio isso, eu vou escrever o meu público-alvo. Eu quero esperançar as mães e as famílias que passam pela dor, o sofrimento, a angústia, o sentimento de impotência que minha mãe passou. É para eles que eu quero escrever. A droga destrói, se você é um empresário, se você é um empreendedor, a droga destrói o seu negócio. Não tem jeito. Porque se você se corrói, você acaba perdendo ali a mão em tudo. Eu entendo o que você está falando, Rafa. Só uma observação, sim. Tá? Não é a droga. É a sua compulsão. É o personagem. Sabe? O doente. É a pessoa que desenvolve a dependência química. Ela que destrói o negócio. Ela que destrói tudo. Então, a primeira coisa a ela destruir são as oportunidades de trabalho. Por quê? As mudanças iniciais são as mudanças comportamentais de indisciplina. Então, a pessoa, se antes era uma pessoa com horário regrado, isso já começa a se alterar. Você perde a sua rotina. Você perde o sono, a tua rotina vai por água abaixo. A tua alimentação, teus hábitos alimentares mudam. A droga desenvolve comportamentos. O cara, a partir da sua dependência química, ele começa a desenvolver comportamentos em razão do uso de droga, que ele começa a se isolar. E ele, cara, ele não tá nem preocupado com... Embora ele sofra com isso... Mas ele não tá nem aí o que tá acontecendo lá. O prazer é maior. Ele gera toda uma desarmonia familiar. A família, no fundo, ela sabe, mas está negando. Aí alguma situação acontece que a casa cai. A família tem que aceitar, caiu a casa. Eu tenho um filho, eu tenho uma filha dependente química, usuário de droga. Aí começa a culpa. Se culpar. Aí é o pai que culpa a mãe que culpa o pai que culpa os irmãos que culpam os pais, e aí depois uma acusação de repente fica na cabeça dele e fala, putz, o que minha mulher falou talvez tenha sentido, putz, e se eu fizesse diferente lá atrás, e se eu tivesse, sabe, trabalhado um pouco menos e me dedicado a ele, e se, começa a culpa. Leva uma outra destruição. Aí vem o luto. Sabe? Porque o cara começa a sofrer com essa culpa. Então, existe um processo que a família passa. A consequência desse processo é uma desarmonia familiar. Félix. Opa. Félix, voz do além. A voz do além. Aproveitar o gancho aqui para perguntar uma história específica que aconteceu com você nesse momento aí, onde sua família ou, né, você mesmo vivenciou esse tipo de desespero. Cara, foram várias experiências. Uma marcante. Olha, teve uma... Se você puder e não quiser posso falar. Qualquer situação. É que é tudo muito padrão, sabe? De você passar dias fora de casa. Eu fiquei... O processo da dependência química, quando você entra na compulsão, ninguém sai de um uso recreativo, de usar de vez em quando, esporadicamente, numa balada, numa saída com os amigos, num churrasco, para se tornar alguém que está em situação de rua, em cena de uso, no meio da Cracolândia. Então, existe um processo de degradação. Uma experiência que foi muito marcante para minha família foi quando eles descobriram que eu estava sumido. Primeiro eu passava uma madrugada fora de casa, depois 2 dias, depois uma semana, aí 15 dias e voltava para casa. De repente eu sumo de fato e apareço no telefone, até que descobrem que eu estava em situação de rua, vivendo na Cracolândia. Eu vivi na Cracolândia por 11 meses, quase um ano ininterrupto, né? Então é um choque para a família terrível isso. Na verdade, a família vem sofrendo, né, de maneira sucessiva e, cara, consequente, uma atrás da outra, vários choques, né? E sempre acreditando que agora eu acho que chegou no seu limite. Qual foi o seu limite? O meu limite foi quando, e eu chamo isso de virada, foi quando... Virada de chave? Quando inicia a virada de chave. Foi quando já minha mãe tinha tentado de tudo, eu já tinha perdido meu pai, eu já tinha vivido na Cracolândia esses 11 meses, e aí eu começo um processo de tentar voltar para casa, mas no uso, não disposto a parar, não acreditando mais na minha vida, sem expectativa nenhuma para nada.
era um refúgio mesmo. A minha casa servia para mim como um hotel. Para mim, na minha cabeça, era eu chegar a hora que eu quero, deitar a hora que eu quero, levantar a hora que eu quero, tomar banho do jeito que eu quero, comer o que eu quero e sair a hora que eu quero. Eu entendia a casa da minha família dessa forma. Eu entendia a minha família como um banco 24 horas. Eu já não era mais um cidadão produtivo da sociedade. Não tinha mais condições alguma de eu produzir nada. Eu dependia do dinheiro que eles me davam, ou do dinheiro que eu manipulava para pegar, ou do dinheiro que eu roubava deles, ou das situações externas que eu fazia para levantar dinheiro. Então, até que minha mãe, ela buscou ajuda, ela aceitou que ela precisava de ajuda, é tudo um processo. Buscou o grupo do Amor Exigente, é um grupo que existe hoje no Brasil todo, para auxiliar as famílias dos dependentes químicos. E lá eles descobrem que eles são codependentes do dependente. A família lá dentro passa por esse processo. Passa por esse processo. E aí ela começa e entende que para causar alguma diferença na minha vida, ela precisa mudar. É uma grande insanidade a gente esperar ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, durante todo o processo, quando acontece o momento, quando acontece uma situação que a casa cai, a família tem que admitir que tem um dependente químico dentro de casa, de forma geral, por mais que exista um esforço da família em ter uma conversa transparente, uma conversa mais serena, a tendência das famílias porque ninguém está preparado para essa situação, ninguém espera viver isso dentro de casa. Quer viver a tendência isso. da família é lidar com isso de forma agressiva, porque falta conhecimento e falta recurso interno para lidar com isso. O Amor Exigente ajuda. Ajuda nessa percepção, e aí a minha mãe começou a buscar ajuda para si. Ela começou a se observar e mesmo diante de todo aquele caos, encontrar uma forma de viver melhor, na fé de que ela mudando, ela poderia de repente impactar minha vida de alguma forma, e ela me chama para conversar um dia. Ela falou: olha, que a gente te ama, você sabe, é fato e ponto. Isso não está sendo discutido. Mas nós não aceitamos mais os teus comportamentos. Já tentamos de tudo. Eu não aceito o teu comportamento. Dentro de casa existem limites, existem regras e você tem também suas obrigações. Aqui dentro de casa vai funcionar desse jeito. Ou você vai se adequar à disciplina da família, ou aqui você não fica mais. E aí, né, a primeira resposta: não, ok, tudo bem, mas no mesmo dia eu saio, vou usar droga, fico fora um tempão. É um processo. Alguns dias, e quando eu voltei de madrugada, Rafa. Eu sempre voltava de madrugada para casa da minha mãe, ela mora no centro de Suzano. Porque, olha, na minha ignorância, cara, como que eu vou aparecer de dia, noiado, andando na rua de Suzano? Vai que eu encontro alguém. Nada, eu não estava preocupado com ela. Eu estava preocupado em encontrar com alguém. Olha que pequenez, cara. Vai que eu encontro alguém vai me ver com uma cara de nóia, não sei o que, não. Então eu voltava de madrugada. E eu voltei de madrugada, o porteiro olhou para mim. Eu me lembro perfeitamente, meu irmão. Era inverno. Eu tinha saído como se estivesse com essa roupa que eu tô agora. Aí passam alguns dias, eu volto com uma bermuda que não era minha, uma camiseta detonada, rasgada, fedida que não era minha, um chinelo de dedo, um par preso com prego embaixo, e eu tava usando ele porque eu já tava com uma bolha enorme no pé, o outro eu tava sem o chinelo. Aí eu chego, né, o porteiro abre a janela assim da portaria e fala: Félix, a tua mãe deixou um recado, falou que se você aparecesse aqui não era para eu abrir. Aí eu falei para ele: cara, por favor, interfona lá, fala para minha mãe o estado que eu tô, que eu preciso muito tomar um banho, comer alguma coisa, pôr uma blusa, cara, por favor. Aí ele volta e fala: Félix, a tua mãe mandou falar que se você estava revirando o chão para achar resto de pedra, é para você revirar o lixo para achar comida, porque desse jeito ela não te aceita. Cara, um parênteses, tá? Entenda que isso, para a mãe fazer um exercício de amor enorme, isso não significa que ela largou minha mão. Não, ela estava querendo que eu experimentasse a dor da perda da última pessoa que era para mim um colo, que simbolizava o afeto, que simbolizava, como eu disse, né, o hotel e o banco. Porque eu já tinha perdido tudo, meus irmãos eu já não tinha mais contato. Eu já não tinha contato com foi um amor de mãe. Era só o dela. E ela conta hoje que ela passou aquela madrugada inteira de joelhos,
não levantou o joelho. Ela ficou a madrugada, eu até me arrepio, cara. Ela ficou a madrugada inteira de joelho pedindo para Deus para que não acontecesse nada comigo naquela madrugada, porque ela não ia se perdoar. Você imagina a luta interna dela fazer o que precisa ser feito contra aquele colo e asa da mãe, sabe, que quer pôr embaixo das asas e proteger. Então, aí eu saio dali da portaria, cara, eu saio com uma revolta, eu falo, eu vou me afundar na droga. Só que no caminho de eu voltar para onde eu estava, no núcleo lá de uso, que já não tinha mais condições alguma de usar, no caminho eu começo a chorar que nem criança. Eu falo, cara, eu perdi minha mãe. Tocou. Né? O que veio agora? Ó, eu sabia tudo que eu já tinha vivenciado, né? Eu fui detido, né? Fui detido no Guarujá. Fiquei 11 meses dentro da Cracolândia, fora todas as experiências, algumas Vê você um né, vencedor, insanidades vê você de hoje... tentar se matar, cara. E aí, de repente, eu falo... Mas nada disso foi suficiente para fazer... olha no espelho. Foi perder A hora que eu perdi a minha mãe, perdi minha mãe, cara. Para mim foi assim, foi um choque enorme para mim. E foi quando, cara, eu tive... né, um encontro comigo mesmo, e eu chamo isso de despertar espiritual. Tá aqui? Falei, Despertar? não. Aqui no livro, Rafa, quando me direcionaram para escrever o livro, eu não queria escrever da minha biografia, porque eu ainda não performo como eu tenho certeza que Deus tem para minha vida. Mas você vai performar. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou atrás do Iapoque ao Chuí. De canto a canto do Brasil, eu vou atrás de pessoas que viveram o extremo do limite do sofrimento da dependência química, que viveram em situação de rua, só que não simplesmente abandonar a droga, que já, cara, ok, já é uma vitória, mas que ressignificaram toda essa experiência para ter musculatura de vencer e que se tornaram referência no que escolheram fazer de vida. Então, Tem de tudo aqui dentro. são 14 pessoas de 6 estados do Brasil diferentes, que vivenciaram o extremo da dependência, do sofrimento da dependência química. Nem todos que eu encontrei estiveram em situação de rua, mas vivenciaram o seu limite da dor. Cada um tem o seu limite da dor. Vivenciaram esse limite da dor e hoje são referência em área de atuação. Exemplo, tá? Você vai ver aí a Ariadne. Ariadne é a mulher trans no cargo mais alto do Brasil na ONU. Tanta coisa, tanta história que você tem, tanta história nesse livro aqui também, gente. Mas eu tenho que ir pro fato ou fake. Fato se for verdade, fake se for mentira. É meio papo. Depois eu tenho uma última pra vocês, senão a produção me mata. Sobe a vinheta. Então vamos lá, Félix, vamos lá. É fato ou fake que o governo é omisso e até se beneficia de manter, de alguma forma ali por baixo dos panos, a Cracolândia? É fato. Por quê? Rapidinho. Cara, o problema da Cracolândia não vai se resolver com truculência. O problema da Cracolândia vai se resolver com políticas públicas eficazes que vão mudar a estrutura, a questão estrutural do nosso país. Então, uma vez que eles fazem essa política higienista, né, de chegar lá varrendo como se fosse sujeira aquelas pessoas, que já demonstra que não tem zelo nenhum com a vida, na minha opinião. Sim. E a principal responsabilidade de um gestor público é cuidar da vida, sobretudo daqueles que dependem do serviço do setor público. Não terminar Né? com ela E se achando tem que é- alguém que depende desse olhar, desse afeto, desse cuidado, do zelo, da preocupação do setor público, são os doentes, sobretudo os que estão nos hospitais e nas ruas. Bem. Fechou. Segue aí, Vitão. É fato ou fake que os donos de empresas de bebidas alcoólicas também são grandes responsáveis e deviam ser criminalizados tanto quanto os traficantes? É fake. É fake. De bate-pronto tem? Não, tem o de bate pronto. Foi nos Estados Unidos, há um período atrás, eles fizeram a lei seca. Então, eles aboliram o uso de bebida alcoólica. Qual foi a consequência disso? Né? Começou o mercado clandestino disso. E aí você não regulamenta a qualidade, você não regulamenta a distribuição. O governo perde toda a gestão, né, de controle disso. Então, acusar o empresário, o empreendedor que está lá, né, fazendo bebida, cara, de um problema que ele não tem nada a ver com Vai isso. gerar outro problema. Não tem nada a ver com isso.
E pra fechar aqui, é fato ou fake que pra todo dependente químico é amor à primeira cheirada? Isso daí tá num testemunhal meu que eu coloquei na orelha do livro. Para mim foi porque isso despertou em mim sentimentos que, cara, estavam sempre para mim reprimidos, enfim, cara, mas outras pessoas têm outras experiências e com outras drogas ou experiências diferentes com as drogas que eu usei. Então isso é fake. Nós somos pessoas, não existe um padrão. Eu tenho que encerrar, a gente tá chegando ao fim, já estouramos aqui já. Eu quero... Vitor, tá me ouvindo aí? Tô, perfeitamente. Então tá bom, tem um recadinho final, sempre esqueço do recadinho final, meu Deus. Com certeza, rapidinho, só agradecer a presença do Félix aqui, essa aula e essa emoção toda. E pedir as redes sociais dele, como a gente divulga os trabalhos deles todos. Obrigado. Rede social, pra te achar. Félix Romanos, @Félix Romanos. Eu iniciei há 3 meses um trabalho com o propósito de esperançar as mães, os familiares que estão vivendo esse momento de impotência total e apontar caminhos de superação aos meus iguais que estão hoje vivenciando esse sofrimento do uso. Se você puder me ajudar, entra lá, ajudar o propósito, não a mim. Entra na minha rede, pega uma mensagem que você acha interessante, encaminhe para essa família que precisa ser esperançada. Só para encerrar, mas muito de bate-pronto. O empresário que tá assistindo a gente, o ser humano, eu não tô falando que empresário, o ser humano tá do outro lado. Quando ele sente de que ele quer usar droga, que ele quer voltar, se ele é um adicto, né, ele quer voltar a usar, ou se ele nunca usou e quer começar a usar, o que você pode falar para ele olhando para lá? A doença é traiçoeira, Rafa. Durante muitos anos isso era forte em mim, a lembrança de momentos de prazer, que no final das contas, no limite já não existia. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais isso de maneira repentina, mas eu criei uma rede de proteção. Sabe, tem coisas que são básicas nessa rede de proteção, que é evitar pessoas, hábitos e lugares que estão associados ao teu problema. A tua compulsão, não importa se é a droga. Se você quer parar, se você é um diabético e sabe que tem que parar de comer doce, porra, por que você vai entrar na Bomboniere? Ou por que você vai estar do lado de alguém que come doce o tempo todo? Você entende isso, não? Não, o problema não é a droga. Não é a droga, somos nós, a gente que tem que aprender. Eu entendo até, e hoje eu faço até um trocadilho, a experiência, graças à experiência que eu adquiri, né? Hoje eu me tornei o cara que eu sou. E aí você fala, porra, mas você está feliz com isso? Hoje eu estou, porque hoje, né, eu tenho uma família linda, uma esposa maravilhosa, a quem eu atribuo tudo que eu sou hoje e os resultados que eu tenho a ela, a Amanda, 2 filhos lindos, e eu tenho o olhar de orgulho da minha mãe. Hoje eu me relaciono com pessoas que fazem diferença naquela área de atuação delas. Eu quero estar, né, ao lado de pessoas que se preocupam com o outro. Entende? Então, graças a essa experiência, talvez se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, eu seria um cara, né, medíocre, talvez. Né? Então, e você não é, você é um cara especial e você é referência em tudo que você faz. Obrigado, Rafa. Obrigado. Irmão. Cara, eu sei que talvez, antes de você encerrar, talvez não vá conseguir entrar, mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para uma mensagem que para mim é fundamental. Se você me permitir, né, antes dela, agradecer a todos que estiveram envolvidos no projeto do livro Provas de Amor. Ele é um livro 100% beneficente. O dinheiro que você vai investir na compra desse livro, ele já vai automaticamente para a Federação do Amor Exigente, que acolhe mais de 100 mil famílias em todo o Brasil. Agradecer ao Wagner, que é a pessoa que sem ele, sem a consultoria, orientação e as mãos dele, lado a lado, eu não teria conseguido chegar nesse resultado, e ao Joey, que é o profissional que transformou todas essas imagens em sentimentos. Mas a mensagem que eu queria passar para todos os teus telespectadores, Rafa, dificilmente a gente problematiza aquilo que culturalmente a gente vai aceitando como uma verdade absoluta. As famílias, para proteger teus filhos, tendem a orientar o teu filho, a tua filha. Quando um amigo deles está iniciando no uso da droga, a resposta imediata é: se afaste dele. Não quero mais ver você andando com ela.
Não, se eu ver você com ele de novo, você vai ver o que vai acontecer com você. Tem que ser duro. Eles fazem isso por amor. E eu queria só trazer para você essa reflexão. E se fosse o teu filho? Será que é o caminho falar para ele se distanciar e deixar ele livre para ser, sabe, acolhido justamente por aqueles que estão induzindo nele, introduzindo a droga? É a hora, é justamente o contrário, é a hora de você falar pro teu filho, falar, traz teu amiguinho para dentro da minha casa, vamos juntos, eu, você e ele, vamos lá conversar com os pais dele, vamos procurar ajuda profissional, mas ninguém larga a mão de ninguém. Não solta a mão do teu amigo, você vai falar para ele que não admite que ele use com você, não admite que ele esteja com essas más companhias ao teu lado, mas você vai estar do lado dele, não abandona. É o teu abandono que pode propiciar com que essa pessoa, que pode ser uma pessoa incrível, seja acolhida por aqueles que só se interessam com o dinheiro que ele vai levar para usar a droga. Então, é o inverso daquilo que culturalmente é dito. Depois dessa reflexão, né, de emocionar Obrigado, mesmo quem meu está irmão. em casa, Obrigado. principalmente as mamães e os papais que assistem. Quem tem filho, você que tem filho já sabe de que já deve ter enfrentado ou visto muita coisa que o Félix falou aqui. Já falei, esse homem é de uma energia contagiante. Nas palavras dele aqui é de arrepiar. E hoje a gente trouxe ele para bater um papo sobre Obrigado. o livro, mas vai voltar para falar, né, sobre outros assuntos, sobre empreendedorismo e tudo mais, mas hoje é o amor dele, que é Obrigado. o Provas de Amor. Que é esse Obrigado, projeto obrigado. maravilhoso. Obrigado. Já sabe já, empreendedores, avante.